começar com a pergunta ligada a essas questões egípcias, também é uma curiosidade de muita gente que nos acompanha, de saber e entender um pouco mais, né? Qual é o significado do símbolo olho de Horus? E na verdade, esses 4 irmãos, né? Osíris, Ísis, Néftis e Sete, considerados os primeiros deuses que habitaram o planeta. O que é verdadeiro? É isso que ressoa com o cosmo, porque o cosmo, ele nos conhece não pelo estereótipo, ele nos conhece pela nossa mais profunda essência, nossa mais profunda verdade. E se você quer ir para uma câmara dos sonhos sonhar e falar com o cosmo, tem que estar sintonizado, né? Tem que falar a mesma língua. Na minha época, os meninos queriam ser ou jogador de futebol ou astronauta. Tava na moda ser astronauta. Chegamos na Lua. E eu ficava assim porque eu queria ser arqueólogo, com 7, 8 anos de idade. E eu estudei. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, programa de entrevista. Mais de 15 anos de existência, lançamos no dia 9 de março de 2010 e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui compartilhando um pouco sobre suas experiências de vida, seus estudos, suas viagens espirituais e conexões espirituais também, no sentido de perscrutar alguns mistérios. E hoje o tema é Imhotep e as escolas de mistérios egípcios com ele, Ronaldo Cardizzi. Na mosca, essa foi na mosca. Bem-vindo, Ronaldo. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Maravilha. Ronaldo, primeira vez aqui, a gente nem sabia que era a primeira vez, a gente se conhece tanto tempo. Sim, debutando. Não é? E vem no estilo, assim, no estilo, Sim, né? Caprichei. Caprichou. Né? Muito bom. Vou começar com a pergunta ligada a essas questões egípcias, que também é uma curiosidade de muita gente que nos acompanha, de saber e entender um pouco mais, né? Uhum. Qual é o significado do símbolo, ou o significado simbólico do olho de Horus? Puxa vida, então dá para começar pela parte gostosa, que é a mitologia. Horus, né, o dono do tal do olho de Horus, é filho de um casal importante, Osíris e Ísis. E, na verdade, esses 4 irmãos, né, Osíris, Ísis, Néftis e Sete, considerados os primeiros deuses que habitaram o planeta, que na mitologia caminharam entre os homens e etc. E aí começa até uma controvérsia. Quem eram esses caras de verdade, né? Então, deuses físicos que encarnaram no planeta. 4 irmãos, filhos de 2 deuses que na tradução o céu e a terra. Então, já começa a ficar bonito aí, porque o casamento do céu e da terra, da matéria e do espírito, geram 4 descendentes. Esses 4 irmãos, 2 homens e 2 mulheres. Só que Osíris, já o primogênito, ele já vinha com a potência diferenciada em relação aos outros. E Osíris casa-se com Ísis, né? Osíris, o senhor de toda a sabedoria, de toda a vida aqui no planeta e fora do planeta, naquela época. Ísis, a dona do amor e da maternidade e da magia de todo o cosmos, então formam um casal extremamente poderoso. Os outros 2 que sobraram, Néftis e Sete, a tendência era que os 2 se unissem. Mas Osíris, que era meio guloso, acaba se casando com Néftis também. E Sete fica lá, né, chupando o dedo, sem esposa. E nessa, Sete se revolta e tenta tomar o poder de Osíris. Entra em combate com Osíris, mata Osíris, a história é longa, né? Vou resumir bastante. Mata Osíris, e aí, na segunda vez que isto acontece, porque da primeira, Ísis, como tinha a dona da magia, ressuscita o marido e traz ele de volta, só que Osíris já tinha tido um filho com Ísis, Horus, e tinha tido um outro filho com Néftis, Anubis. E Horus, vendo o movimento do tio, né, Sete, começa a querer defender o pai. E numa outra oportunidade, Sete tenta matar Osíris
e Horus o defende. E nesta luta de Horus com o tio, Horus perde um olho. Então já começa a se explicar por que é o olho de Horus, não são os olhos de Horus. Porque Horus acaba ficando cego de um olho. Que na teoria, ele tinha um dos olhos representava o Sol e outro representava a Lua. E ele fica cego de um olho representante da Lua. Então, mitologicamente, já se explica que aí, daí para frente, os seres humanos começam a ter problemas emocionais. A base da vida e toda a condição da vida do ser humano daí para frente fica baseado na razão. E os sentimentos ficam cegos. Né? E o olho de Horus, por ser o Sol, tinha uma ligação direta com o avô dele. Ra, o Deus Sol, o Criador de tudo. Então lhe deu uma força. E esse olho sozinho, único em Horus, acaba se tornando o olho que tudo vê. O olho de Horus. Este símbolo de visão do todo, de sabedoria, de capacidade da criação. E Horus é eleito o Senhor, Deus da vida. Tudo que vivia sobre o planeta estava sobre o comando do Deus Horus. Nessa perspectiva também simbólica e mitológica que você trouxe também, existem alguns paralelos que algumas pessoas podem também se perguntar entre o olho de Horus e também a glândula pineal. O que você pode falar sobre essas perspectivas? O que você acha dessa relação? Eu acho ela totalmente verdadeira, porque antes de tudo, minha primeira formação, eu sou um biólogo. Então eu tenho uma veia de cientista muito pesada em mim. Então não adianta me falar que é mistério, que é o olho e tal, tudo bem. Parece que, não, eu vou pesquisar. E nas pesquisas, não só eu fiz isso, o mundo inteiro fez essas pesquisas, descobriu-se que nós temos uma estrutura no cérebro. Se você fizer um corte longitudinal do nosso cérebro, vai caber aqui, e olhar ele de lado, você vai dar de cara com uma estrutura que preenche um pouco do tronco cerebral, um pedaço da medula, uma parte do hipotálamo e uma estrutura central protegida dentro de uma estrutura parecendo um olho, uma cavidade ocular. E lá dentro tem uma bolinha. Essa estrutura em si, se você tirá-la do cérebro, ela é exatamente a forma de um pássaro. Então, a cabeça forma inclusive um biquinho, essa estrutura. Um biquinho. Ela tem aqui, o hipotálamo parece uma asa, a perninha com o rabinho. Estou falando do tronco encefálico, estou falando da medula espinhal, hipotálamo e a estrutura que protege a glândula pineal. Então, quando você compara essa estrutura cerebral com o hieróglifo do olho de Horus, você vai olhar exatamente a mesma coisa. Porque Horus era um falcão. O olho de Horus, e o avô dele também um falcão. O falcão velho, Ra, e o falcão menino, Horus. E o falcão é representado num outro hieróglifo, que é uma avezinha em pé, que é exatamente a réplica dessa estrutura cerebral. E não para aí, né? Tem muitas outras estruturas no nosso corpo que são representadas por hieróglifos, por desenhos e por escrituras sagradas que foram encontradas com 4, 5, 6 mil anos de idade. Então, mas o olho de Horus, sim, é o mais chamativo e é uma coisa que é impressionante a semelhança. Tanto do olho quanto do falcão, a estrutura toda do nosso cérebro comparando-se com o hieróglifo de Horus, o falcão, e essa estrutura central comparando com o olho. E o que tem a ver com a glândula pineal? A íris do olho de Horus. É o centro do olho, aquela que traz toda a capacidade de visão de tudo e de todos, né? Um dos temas que a gente colocou aqui para hoje foi as escolas de mistérios do olho de Horus. Quando que ela surge, como que ela se desenvolve, né? E o que é que se aprendia dentro dessa escola?
que as pessoas buscavam, estudavam e mergulhavam ali. Posso voltar um pouco no tempo antes do Pode. Egito? Porque a teoria mais forte é que Egito, claro que a gente fala, Egito é maravilhoso, Egito é fantástico, é misterioso, e toda a sabedoria do Egito é uma coisa impressionante, e é mesmo, mas obviamente a gente tem que ter o discernimento de achar que não começou tudo no Egito, né? Para trás a gente vê outras civilizações ancestrais, e imediatamente anterior ao Egito é a Atlântida. Atlântida, como o próprio nome diz, ficava no Oceano Atlântico. Hoje a teoria mais forte, que é onde seria a região dos Açores hoje. Então, se você imaginar que um continente existia na região dos Açores, e você olhar no mapa mundi, você vai ver que o Açores está numa linha reta, entrando pelo norte da África e o sul da Europa, conhecido como Estreito de Gibraltar. E a outra linha reta para a esquerda daria na América Central. Quando a Atlântida começa a se abalar por si mesmo em todas as incompetências de lidar com todas as coisas que ela lidou, e aí o mito da queda de Atlântida, né, que não afundou de um dia para o outro, a queda é consciencial, a queda é de um nível muito mais energético e de consciência do que fisicamente, mas aconteceu fisicamente também. E acontece por luta de duas facções. É importante a gente entender isso para chegar lá nas escolas de mistério do Olho de Horus. Uma facção que cuidava da cultura, que eram os sacerdotes, que de fato comandavam a Atlântida. E a outra facção que era bélica, que fazia a proteção de Atlântida. Então nós estamos falando de sacerdotes e do exército atlante. E as capitais desses dois centros, cultural e bélico, estavam dispostos a oeste e a leste de Atlântida. Na iminência da ruptura e da queda de Atlântida, a facção que estava a oeste migra, porque os atlantes eram exímios navegadores, segundo Platão, eles migram para o oeste e se direcionam ao que hoje a gente conhece como América Central. A quem estava a leste segue numa linha reta em frente, atravessa o Estreito de Gibraltar e desemboca no Mar Mediterrâneo. Seguindo no Mar Mediterrâneo, um mar mais abrigado, mais tranquilo, eles acham um lugar extremamente rico em vida, em água doce, em aves e plantas e animais para alimentação, para plantio, né? Depois a gente vai ter que aí nasce o nome do Egito, que o Egito não se chamava Egito, chamava-se Kemet, né? Ou Kemet, como alguns pronunciam, que é terra negra. Porque ali já se entendia o que o próprio Nilo adubava as margens dele próprio, né? Com a terra preta, cheia de sedimentos. Então os atlantes, os sacerdotes que fugiram para o Mediterrâneo, chegam nesse lugar, que hoje, na geografia, chama-se Delta do Nilo. Os outros, o exército, desemboca da América Central. E aí a gente começa já a entender por que tem pirâmide dos dois lados. Porque, na verdade, a cultura original, construtora, arquitetônica, de projetos, é a mesma. Então, os mesmos projetos estão nos dois lugares, né? Então, esses sacerdotes se instalam com parte da população atlântida no delta do Nilo. E esses sacerdotes, na própria Atlântida, se intitulavam Atla-Ra. O cargo deles eram Atlas-Ra. E aí, coincidentemente, o principal deus do Egito chama-se Ra. Né? E daí para frente começam-se as conjecturas, onde quem mais escreveu sobre isso foi o próprio Platão. Existe um livro chamado Diálogo de Crítias, que descreve, né, as aventuras de Platão e de todos os filósofos pelo Egito, coletando depoimentos orais, traçam paralelos interessantes. A mitologia egípcia diz que os egípcios, os deuses eram
seres grandes, iluminados, aproximadamente 2,5 metros a 3, homens e mulheres. Os Atlantes se descreviam seres grandes, iluminados, aproximadamente 2,5 metros a 3, homens e mulheres. Então começa a ficar fácil de entender quando esses sacerdotes chegam ao delta do Nilo e desembocam com 2,5 metros a 3, quem vivia os povos primitivos do Egito olham para eles, pô, são deuses. E aí começa a fazer sentido a mitologia dizer que 4 deuses, filho do Criador, vêm habitar a Terra e conviver com os seres humanos. Então, e daí para frente, toda a história do casamento desses 4 irmãos, e Horus se constitui o Senhor da vida, com o olho que tudo vê, e a partir daí, esse remanescência da Atlântida tem que colonizar o Nilo. Colonizar essa terra chamada Kemet, que hoje é o Egito. E começam a fazer isso, como toda boa colonização, o princípio principal é estar perto da água doce. Então eles vão margeando o rio Nilo, e em direção ao que a gente chama, o mais alto, né? Ao alto do Nilo, hoje conhecido como Alto Egito, né? Que é hoje a divisa do Sudão, onde estão as nascentes do Nilo. Começam a descer no mapa, beirando o rio Nilo e colonizando as 2 margens. E à medida que isso acontecia, as comunidades iam se instalando, esses sacerdotes aglomerando todos os povos debaixo de suas asas, ensinando tudo o que eles sabiam, implantando toda a cultura remanescente da Atlântida e continuam colonizando. Obviamente, como sacerdotes, de um conhecimento extremamente profundo, tecnológico, espiritualizado e sutil, vão trazendo as escolas de mistérios com a implantação de toda a cultura Atlante, entre aspas, para aquele povo primitivo que vivia ali em Kemet. Você comentou, né, dessa semelhança e o porquê de existirem pirâmides em diversas partes de extremas do planeta. Bom, algumas com formações similares, outras nem tanto, mas formações piramidais, né? O que você pode falar sobre Saqqara? E você visitou lá o Egito, visitou também essas pirâmides. Conta primeiro, então, como é que foi sua experiência de primeiro contato com lá, e depois você fala sobre essa pirâmide. Perfeito. Saqqara é minha casa, né? É a casa da minha técnica. Me caça, Saqqara. Se me caça, é sucaça. Essa cara, viu? Sacou? Saquei. Saqqara, se sua casa. É minha casa. Saqqara é a primeira pirâmide do Egito. Primeira da história da humanidade. A primeira construção em pedra da humanidade. Que até então, todas as tumbas, né, que, neste momento do Egito, estou falando em segunda dinastia, existe um período do Egito que chama-se pré-dinástico, que foi governado aos trancos e barrancos, não existia faraó, não existia uma organização. Depois começam as dinastias dos faraós. Então, estou falando em segunda dinastia, começam-se a entender as construções como tumbas especiais para estes seres iluminados. Sacerdotes, os grandes generais, as famílias nobres, os próprios faraós, né? Só que eram feitos com tijolos de barro. E para quem já esteve no Saara, sabe que o Saara é um grande... Você já sabe que é uma máquina de jato de areia? A potência do jato com areia. Ela limpa qualquer superfície, acaba no atrito, ela destrói tudo, né? Então, o Saara é um grande jato de areia, em construções feitas de tijolos de barro. A durabilidade era muito pequena, e para um lugar sagrado. Então, tinha essa dificuldade. E eram baixinhas, era como se fosse uma laje para cima da terra, com alguma coisa subterrânea na tumba dessa nobreza, né? Começa a terceira dinastia. Assume um faraó chamado Djoser.
E Djoser começa a ter sonhos. Depois a gente pode entrar nesse assunto do que é o sonho lá no mundo egípcio, né? Um pouco diferente do que a gente entende hoje, ou eles entendem mais do que nós entendemos hoje. Djoser começa a ter sonhos com uma deusa chamada Sekhmet. Sekhmet é a deusa leoa, filha direta de Ra, do Criador. E Sekhmet começa a orientar ele nos sonhos e ela dá 2 premissas para ele. Você vai ter que mudar a arquitetura das tumbas. E você terá que construir uma tumba que dure pela eternidade e que seja percebida por todo o planeta. E o coitado do faraó endoidou. Porque isso, não existia nada disso, né? O que ele faz? Recorre à escola de mistério do olho de Horus. E o sumo sacerdote da escola, lá dentro, tinha um moleque, né? Esquisito. Conhece algum moleque esquisito? Desde a infância é meio estranho. E que despontava entre os neófitos, né? Os estudantes da escola de mistério do olho de Horus, que seriam sacerdotes, extremamente diferenciado. Esse menino, por exemplo, entrou na escola com 9 anos de idade e com 12 ele concluiu a primeira formação para um sacerdote, que era ser médico. A base para um sacerdote tinha que ser médico primeiro. Ele se forma médico com 12. E aí começa a trabalhar a parte da arquitetura, que aí a gente sabe que tem geometria sagrada, é muito espiritualizada a arquitetura egípcia. E aí o faraó vai lá falar com o sumo sacerdote, fala, é isso aí, que eu tenho que construir um negócio que não existe, assim, 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 assim. O sumo sacerdote vê nesta criança, nesse menino, um potencial para seguir nesse projeto. Óbvio que ele tem informações privilegiadas, né, sobre o menino. E Djoser, o faraó, pega este menino, tira ele da escola e ele vai morar no palácio. Se torna médico da família real e começa a desenvolver o processo da arquitetura dentro do faraó, e obviamente com todo o incentivo e patrocínio, né, do faraó, ficou até mais fácil. Só que a partir deste momento, ele começa a ter os mesmos sonhos com Sekhmet. E Sekhmet diz que continuaria orientando o faraó no que lhe dizia respeito, mas o projeto seria executado por esse menino sob as orientações dela. E ela começa a ensinar esse menino que aquilo não seria exatamente uma tumba, e que seria diferente, e que atenderia os 2 princípios, da duração pela eternidade e da visão e da percepção desta construção por todo o planeta Terra. Esse menino se chama Imhotep. Né? Então, Imhotep, ou lá, se a gente for da pronúncia correta, Imhotep, né? Por causa da língua gutural, né? A gente fala Imhotep, que fica mais fácil. Começa a desenvolver esse projeto, e eu brinco com todo mundo que diz que Imhotep, para mim, é o primeiro empreiteiro que começou a dar chapéu no contratante. Porque ao longo da construção da pirâmide, o faraó queria acompanhar a sua tumba. E para o faraó, a informação que era uma tumba. Né? Mas a construção foi caminhando para o que hoje, inclusive erroneamente, mas é bonito o nome, se chama máquina quântica. Ela não é quântica, né? Na verdade, ela é taquiônica. Ela está numa outra dimensão. Quântica é 4ª dimensão, taquiônica é 5ª dimensão. Se torna uma estrutura, e dentro da pirâmide você vê que tem umas estruturas estranhas, de blocos que sobem e descem, como pistões de carro. Toda a construção dela é voltada para ser um equipamento. Tanto que a tumba do faraó fica colada na pirâmide. Não é como a dos outros. Ele ganha um puxadinho, né? para ser a tumba dele, da família real e etc. E Imhotep começa a desenvolver, sob as orientações do Cosmo, no papel de Sekhmet, a construção da pirâmide que ficava na cidade de Saqqara. Por isso a pirâmide de Saqqara. Saqqara era a maior necrópole, né? Nós tínhamos 2 grandes acrópoles,
Tebas e Heliópolis, mas Saqqara era a maior necrópole. Necrópole vem de necros, polis, né? Cidade dos mortos. Então, toda Saqqara era dedicada à espiritualidade, a cidade inteira dedicada à espiritualidade e ao mundo do pós-vida. E lá é construída a pirâmide de Saqqara. Então, o que acontece com os dois pedidos do faraó? São realizados. Ele constrói em pedra, granito em especial. E em especial granito rosa. Granito rosa é o granito mais rico em quartzo até hoje. Sendo rico em quartzo, nós estamos falando em Vale de Silício, no chip do seu celular, no relógio a quartzo, etc. Armazenador e transmissor de informação e energia. O melhor que existe no planeta, conhecido até hoje. E o quartzo rosa é o que tem mais enriquecido em quartzo. Então ele constrói toda essa... É sólida, né? Às vezes as pessoas têm a ilusão que a pirâmide é uma coisa... paredinha que fica em pé. Não, ela é maciça, né? Todas as pirâmides são maciças. Você imagina um bloco, ela tem 62 metros de altura por 90 de base, de granito. Todo captando energia e transmitindo energia. E ela está construída, nós temos os 7 chakras do planeta. E temos muitos vórtices no planeta. O Egito é o maior vórtice de energia do planeta. Não é um chakra, mas é o maior vórtice do planeta. E o centro da pirâmide de Saqqara está localizado no centro do vórtice. Sobre o centro do vórtice. Então, atende o segundo princípio. Como o vórtice circula a energia dele para todo o planeta, a gente pode entrar em linhas-lei, né, toda essa comunicação que existe em Gaia, toda a pirâmide, o que ela faz é percebida por todo o planeta. Surge a tal da pirâmide de Saqqara. Tivemos a graça de estar lá, uma história bem interessante, inclusive, que nós praticamos uma cerimônia, uma visita particular, privada, que não teve outra. Tivemos uma liberação para visitar os corredores subterrâneos da pirâmide de Saqqara, que só os arqueólogos entram. E é fascinante, né? Saqqara revela, por exemplo, o que nós entendemos hoje, que existem 3 tipos de câmeras bastante definidas. Câmeras iniciáticas, no processo dos sacerdotes, câmeras de cura para a medicina egípcia, Imhotep, né? Tudo a ver, e as câmeras dos sonhos. Os sacerdotes, as pessoas iam lá para sonhar. E o que significa, então, os sonhos para essa cultura egípcia? A conexão com o cosmos. Na verdade, a recepção e a transmissão de informações, ou particulares, ou, dependendo do grau da pessoa, de informações que eram coletivas e precisavam ser transmitidas para a coletividade. Por isso que elas feitam com um aparato ritualístico para a pessoa ir sonhar, né? Se fosse um simples sonho, poderia ficar na casa dela, na cama dela, que estava tudo certo, né? Não, eles iam para lá e todo um aparato ritualístico, sacerdotal, era quase que um ritual iniciático, era sonhar. Ela entraria em conexão com o cosmos, em especial a 5ª dimensão, e ali receberia as informações ou transmitiria daqui para lá. No processo de adentrar as escolas de mistério, você falou sobre essa câmara de iniciático. Como é que era esse processo para a pessoa se adentrar e fazer parte dessa escola? A primeira sede é Saqqara. É interessante você ver o mapa de Saqqara, porque existe uma muralha que, somando o perímetro, essa muralha dá 2 quilômetros. Mas tem lugares dela que, de espessura, o muro tem 10 metros de espessura. E só tem uma entrada. E nunca teve portão. E ela nunca foi saqueada. A primeira ligação que existia de transmissão de energia da pirâmide, do mecanismo dessa máquina, pirâmide de Saqqara, para fora dela, era para a muralha. E nós estamos falando de energia taquiônica, né? Para ser mais contemporâneo. Energia taquiônica que é traduzida por todos os estudiosos como o amor incondicional da criação, ou do Criador, né? Como preferir. E essa energia circulava, porque o muro também era de granito,
como um circuito eletrônico ou uma cerca elétrica da sua casa. E por essa entrada, eu estou falando da entrada especificamente porque era o passo inicial para ingresso na escola de mistérios. Quando você chega e está lá, inclusive, né? Essa parte do muro não está em ruína, ela está inteirinha, permaneceu, está lá, tem 5.000 e tantos anos, né? Ela forma um corredor primeiro, que você atravessa o muro de grande, passa uma pessoa, é estreitinho, passa um andando, sai numa primeira saleta, descoberta, chega em outro corredor, você tem que caminhar dentro do muro ainda. O que eu estou dizendo para você? Você tinha que caminhar, atravessar um circuito de energia de amor incondicional. Passar num corredor que é onde circulava ali energia e se jogar dentro desse corredor, né? Depois desse corredor, chega-se a uma estação, são 42 estações, na verdade. São 42 câmaras, mini câmaras, 21 de cada lado, que é chamado corredor de Maat. E ali você faria o processo das confissões a Maat. Maat, para quem não sabe, deusa da verdade, da justiça e de toda a ordem do cosmos. Então, ali você demonstraria o quanto você é verdadeiro, o quanto você é justo e quanto as coisas tuas estão em ordem. Então, você passa por uma triagem energética e depois passa por todo esse confessionário de você com você mesmo. Diz a lenda e dizem os manuscritos sagrados que quem não estivesse pronto não passava no corredor. A incompatibilidade energética, tanto que tem 2 saídas laterais para fora do muro. Não deu, você sai, desiste e volta outro dia, né? Por isso que nunca teve portão. Ah, vamos assaltar, não vai. Não, o campo de energia formado de energia taquiônica ou amor incondicional impedia a passagem de alguém que estivesse desestruturado ou fora dessa mesma frequência vibracional. Esse era o caminho inicial já do sacerdote, para começo de conversa, né? E dali para frente, o processo de estudo, que aí sim, longo, né? Por exemplo, primeiro médico, astrônomo, astrólogo, matemático, arquiteto, construtor. Lá na frente, queria começar a enveredar pelo mundo espiritual, um mundo mais cósmico da sabedoria egípcia. Pegando um pouco dessa primeira entrada ou adentrada dentro do muro, né, desse processo iniciático da pessoa, assim, de o que poderia trazer para os tempos atuais, numa perspectiva de viver em Maat, sabe? A prática simples que pode conectar com essa conexão espiritual egípcia no nosso dia a dia? Puxa vida, você disse a frase que pouca gente conhece. Viver em Maat. Viver em Maat era a filosofia de vida egípcia. Quando eles iam vou com Samuel fazer uma gravação hoje. Eu sentava, eu vou fazer a gravação com Samuel em Maat. Eu vou na padaria comprar pão. Eu vou na padaria em Maat. Porque pressupõe-se, e estou falando de todas as classes sociais, muita desinformação leva a crer que o Egito foi construído na base do chicote. Isso é uma informação bastante enganosa, né? Mesmo os povos que o Egito dominava, o Egito tinha uma estratégia diferente do que hoje se entende como domínio pós-guerra. Em geral, quem guerreia para dominar outro povo tende a exterminá-lo. Extermina a cultura, extermina o povo, porque ele aproveita só a mão de obra do povo. O Egito tinha como princípio aproveitar e aglutinar o povo dentro da sua própria cultura e integrá-lo, como se desse nacionalidade para todo mundo, né? Então, todos se tornavam egípcios.
Tanto que as escrituras foram encontradas, os escravos eram remunerados, e é engraçado, né? Devia ser legal ser escravo ali, porque era remunerado com pão e cerveja. Devia ser uma vidinha boa. E essa jornada de construção seguia esse princípio de todas as populações, de todas as classes, de todo o poder econômico, político, sacerdotes, bélicos, todos tinham como lei maior viver em Maat. Então não era uma coisa que você ia a um templo orar para Maat, não. Você tinha que viver o seu cotidiano em Maat. E o que quer dizer isso, a gente trouxe para cá? Viver em verdade. Viver em ordem. E viver em justiça. Em verdade, é trazer à tona o que é a verdade absoluta interior sua. O que é verdadeiro em você? Quantas coisas nós fazemos hoje que são impostas ou ditadas por alguém externo a nós, por uma sociedade, por uma mídia, né? O que é que está dentro de você? Né? O que é verdadeiro? É isso que ressoa com o cosmo. Porque o cosmo, ele nos conhece não pelo estereótipo. Ele nos conhece pela nossa mais profunda essência, a nossa mais profunda verdade. E se você quer ir para uma câmara dos sonhos, sonhar e falar com o cosmo, tem que estar sintonizado, né? Tem que falar a mesma língua. Quando a gente fala em justiça, muita gente acha que é a coisa da lei, mas não tem nada a ver com lei. Justiça é naquilo que se ajusta. Se você comprar uma calça muito grande, ela fica larga, não está ajustada. Se você comprar apertada, ela te aperta, não está ajustada. O tamanho certo para a coisa certa, para a pessoa certa. Eu dou um exemplo, né? Você pronunciou meu nome, obviamente todo mundo percebeu que eu sou descendente de italiano, né? Todo italiano e descendente de italiano quer ter uma Ferrari, né? Nunca vai ter, mas quer. Uma Ferrari na vida do Ronaldo hoje é justo? Se ajusta? O Ronaldo não tem dinheiro para pagar uma IPVA numa Ferrari. Não se ajusta a minha realidade hoje. Onde que eu vou andar com uma Ferrari que não tem nem estrada para andar com uma Ferrari direito aqui? Então é uma coisa que em termos de ajustamento para a sua realidade, para o que precisa, para o que você veio fazer e para a sua verdade, pode estar comprometendo. Está muito larga ou está muito apertado. Né? E nesse sentido é o que é justo. E a ordem, as coisas têm uma ordem de acontecimento, tem uma ordem que ela funciona melhor, precisam estar organizadas. Né? E começa tudo por dentro. Ser verdadeiro consigo, ser justo consigo e se ordenar, né? Para as coisas funcionarem. Na sua jornada encarnada por aqui, nesse momento, você gostava aquelas pessoas que, tipo Indiana Jones, essas conexões ligadas à busca de histórias de conexões, ou melhor, como é que você sentiu uma conexão, de que forma você começou a sentir conexão com o Egito e buscar essas conexões históricas? Eu rico, porque o Motep é uma criança estranha, né? Aquele esquisito. Porque eu fui total essa criança estranha. Eu começo num processo de espiritualidade com 5 anos, ponto. Né? Vidência, aquela coisa toda. Mas quando eu me dou por gente, que eu aprendi a ler, eu comecei a me interessar muito por história, em especial antiga. E lá para coisas que eu lembro um pouco da minha infância, os amiguinhos todos queriam ser... Na minha época, né, eu estou com 60, na minha época, os meninos queriam ser ou jogador de futebol ou astronauta. Né? Tava na moda ser astronauta, né? Chegamos na Lua e tal. E aí, eu ficava assim porque eu queria ser arqueólogo. Com 7, 8 anos de idade. E eu estudei. E eu tenho livros até hoje que eu guardei de pré-história,
de história egípcia, de homens das cavernas e etc., porque aquilo para mim era fascinante. Hoje eu entendo que já era uma necessidade. Qual que era a minha verdade? É isso que eu vim fazer aqui. E eu tive a sorte, né, disso despertar espontaneamente. Então eu começo a estudar isso com 6, 7 anos. Foi quando eu fui alfabetizado, com 6. Já comecei a ler. O primeiro livro que eu li foi a Bíblia, porque eu queria como é que foi a história. Desde que criou até, né? E fui lendo e estudando. Então, essa fascinação pelo Egito, obviamente, eu tenho algumas paixões de civilizações, estudo um pouquinho a Atlântida, civilizações nórdicas também eu gosto bastante, mas o Egito é au concurso, porque ele é fascinante de cabo a rabo, qualquer coisa que você... Eu brinco lá que se for no Egito, qualquer um for no Egito com uma enxada, se você der uma enxadada, uma pá, sai alguma coisa. Né? Não precisa ser um arqueólogo especialista para você descobrir uma coisa lá que é borbulha, né? E borbulha coisas extremamente complexas e fascinantes. Então, é difícil a gente achar alguém que fala, pô, eu não gosto do Egito, nada me atrai, né? Como tem muita gente que vai até conosco e quer voltar de novo, né? O Egito, eu vou te dizer o que eu acho exatamente do Egito. A primeira coisa que é fundamental no Egito. Primeiro, dificilmente algum ser humano hoje não deu uma passadinha por lá, né? Não teve uma vidinha, pelo menos uma, nem que for de escravo, Tomando tá, uma cerveja. Bem simplesinha, assim, mas uma passadinha deu. E Né? comendo um pãozinho. Já pisou aquele deserto de alguma forma. E hoje, se a gente pensar para trás do Egito, Atlântida, o que você tem de Atlântida para pegar? Lemúria. Para trás, aí piorou. Né? O Egito, que é a quinta raça, inaugura o que Blavatsky chamava de quinta raça, está lá. Agora, se a gente quiser ir lá pegar na história, entrar naquela onde você morou, na casinha, no corredor, ir lá na câmara iniciática dar uma olhadinha, dá para ir agora. Então, o contato, além de tudo, com essa história, desde o mais sutil até o mais físico, ele é real no Egito, até hoje. Né? Óbvio que ruínas e etc. Mas energeticamente ainda é um lugar muito poderoso, muito enigmático. Né? Vocês têm ideia de quanto tem escavado no Egito? Em termos de Egito todo, quanto já foi escavado? 30%. Então, tem tudo para descobrir ainda, né? Tem bastante areia para retirar daquelas escavações. Mas não tenha dúvida nenhuma. Haja sacolinha, né? Para quem acompanhou alguma escavação egípcia, o negócio é difícil. Tem que ter uma paciência de Jó. A primeira escavação é com pá. Tem um monte de areia, começa. Aí acha uma pedrinha, uma estatuazinha. Para tudo, vem uma outra equipe com um pincelzinho, com um paninho, com uma escovinha, e começa a conta-gota tirar areia, porque ninguém sabe o que vai aparecer. Então demora séculos, né, para achar alguma coisa. Vou falar de livros, eu sempre gostei também de livros, de pesquisar essas conexões todas, mas me veio aqui uma biblioteca que eu acho que ela é muito interessante para ser compartilhada. Para mim foi muito marcante, até por conta de um cientista, o Carl Sagan, que falava muito bem dela. Cosmos. A série Cosmos. Pô, a série Cosmos, que é a Biblioteca de Alexandria. Né? Qual era a importância da Biblioteca de Alexandria? Qual era a potência de compartilhamento ali de conhecimento? E até como a gente vive nos dias de hoje, não. Hoje a gente tem um compartilhamento de informação através da internet absurdo, mas fala de Alexandria, Biblioteca de Alexandria. Vou voltar de novo um pouquinho para trás. Volte. Alexandria, por que eu vou voltar para trás? Porque Alexandria foi a segunda iniciativa egípcia de fazer a mesma coisa. A primeira acontece por um faraó que é pouco valorizado, mas extremamente importante em toda a cultura e sedimentação da filosofia de vida egípcia,
de toda a espiritualidade egípcia, que é Amenófis III. Amenófis III, ele constrói boa parte do templo de Karnak. Em Karnak existe um templo, uma sala especial chamado Akhre-Menu, que foi o primeiro templo, talvez as pessoas não saibam disso, dedicado exclusivamente à fraternidade branca. Então, um faraó de 18ª dinastia egípcia constrói um templo para a fraternidade branca. E a construção desse templo tinha uma segunda finalidade, tanto que atrás desse templo tem um jardim botânico. Ele começou a reunir sábios do mundo todo, literaturas do mundo todo, e convidá-los para festivais de cultura e troca de informação no Egito. Então, alguns traziam animais que eram particulares da sua região, traziam plantas e foram montando um zoológico e jardim botânico. E esse encontro ecumênico de culturas para troca de informações. Então, templo de Akhre-Menu em Karnak. Alexandria se torna a segunda tentativa, e aí muito mais bem elaborada, né? Mais realizada, já com um pouco de patrocínio de Roma, né? Por causa de Alexandre, né? Chama Alexandria por causa de Alexandre, né? E Cleópatra, para quem não sabe, Cleópatra de Alexandre é a número 7. Houveram 7 Cleópatras. E a 7 é que fez todo esse movimento que todo mundo conhece. E constrói Alexandria. Alexandria tem a mesma finalidade, por isso que ela é construída no porto, para facilitar a chegada de mercadoria, de informação, de material, das pessoas nesse centro cultural que se tornou Alexandria, onde o núcleo da cidade de Alexandria, que tinha esta finalidade de abrigar todos os sábios do mundo, existia a Biblioteca de Alexandria. E muitos dos filósofos que a gente acha, os filósofos gregos, viveram em Alexandria. E chegaram ao nível de conhecimento que têm estudando no Egito, não na Grécia. A Grécia, inclusive, ela absorve muito da cultura egípcia e leva para a Grécia e formata a cultura grega, inclusive a mitologia, com bases egípcias, né? Convertidas para o grego. Então, esse centro ecumênico de cultura, e quando eu digo cultura, você pode pensar em qualquer coisa, desde a medicina até a espiritualidade, do físico, mental, emocional e espiritual. Então, era esse congraçamento de sábios de todo mundo, era feito em Alexandria. E você sabe o que aconteceu? Maravilhoso. Existe uma nova biblioteca de Alexandria hoje. Construída, uma coisa maravilhosa, uma construção fenomenal, moderna. Até a prensa de Gutenberg, né, a primeira prensa da humanidade, está lá, né, preservada. Então, vale a pena ir na cidade de Alexandria, ver a nova biblioteca de Alexandria, para sentir um pouquinho do que poderia ser aqui e se transportar no tempo naquela época. Né? Maravilha. Você estava citando sobre a construção lá de Saqqara, né? E citou também que várias conexões lá, ligado como um comparativo de 4ª dimensão para 5ª dimensão, como sendo uma máquina quântica, e você falou sobre uma máquina taquiônica, né? Isso. Essa descrição que você trouxe também nessas conexões. Então, qual é a função, então, de uma máquina taquiônica e hoje podemos utilizar também dessa mesma energia para finalidades semelhantes ou diferentes daquela que foi utilizada lá no passado? Sim, diferentes, mas não muito diferentes, porque quando você remete à história, você começa a perceber, até o exemplo das câmaras, iniciações, curas, né? E os processos de meditação e sonhos. Então, o processo de cura com energia taquiônica era extremamente valorizado. Imhotep, um precursor da medicina egípcia, foi o grande nome da medicina egípcia, né? E ele, talvez o grande nome da medicina da humanidade, né? Hipócrates herda muita coisa de Imhotep, né? Até o caduceu de Hipócrates é uma reminiscência do caduceu de Imhotep, que ele tinha o caduceu. E o caduceu para Imhotep era uma ferramenta
uma ferramenta de medição de energia, né? Então, o uso dessa energia, concomitante com outras técnicas, obviamente a gente não pode descartar sons, a gente não pode descartar aromas, a gente não pode descartar nada de processo energético ou físico, né? O processo de mumificação no Egito, ele leva o Egito a um nível de conhecimento de funcionamento do corpo humano, e obviamente quando você conhece muito bem como funciona, você consegue consertar mais facilmente. Então, a medicina egípcia caminha na mesma evolução que caminha toda a espiritualidade egípcia. Essa é a grande sacada do que a gente entende que hoje é um processo de cura. Porque no Egito não se separava físico de mente, de emoção e de espírito. Porque sempre era olhado como um todo. E a energia taquiônica, como o amor incondicional do poder da criação ou do próprio Criador, tem essa característica de olhar você sem gaveta. E olhar você no que realmente você precisa. Então, quando alguém ia para a Câmara de Cura lá no Egito, presumo eu, se é que não é uma memória efetiva minha, o que queria buscar ali? Algum processo do entendimento dele, ou até dos próprios sacerdotes, de que eles necessitavam alguma espécie de cura. Só que a energia taquiônica permeando toda a sala, circulando nas paredes, entende exatamente num nível celular, essa também é uma característica da energia, e indo numa reprogramação de DNA, atingir exatamente o que a pessoa precisa. Então, quando a gente fala em curas, eu diria assim que os processos de transformação de doença em saúde, de problema em solução, de uma memória que hoje te desagrada, para você passar que ela seja contributiva, né? Todo esse processo de transformação que você precisa passar, para quê? Que a verdade precisa ser revelada, ela precisa ser ajustada e precisa ser colocada em ordem. E aí o processo de cura acontece. E é exatamente assim que a gente trabalha hoje, né? Nos mesmos moldes da medicina ancestral egípcia da época. Óbvio, nos mesmos, entre aspas, né? E aí tá mais moderninho agora, tá? Como é que é e quais as ferramentas que são utilizadas nesse processo de cura taquiônica e desde quando que você vem se dedicando aí, vamos dizer, 100% a essas Puxa vida. práticas e compartilhamento dessas, vou chamar tecnologia. Tá? Sim, sim. Mas é a tecnologia mesmo. Como ela é oriunda de uma dimensão e é uma energia estudada por um físico americano que muita gente estudou e percebeu a energia. Mas esse físico americano, na década de 60, se dedicou a estudá-la e fazer experimentos com ela. E dela sai um tratado de muitas características dessa energia. Velocidade 27 vezes mais veloz do que a luz. Partículas neutras. Partículas que compõem energia menores que o que a gente conhece como átomo hoje. Então, todas essas características tornam essa energia multidimensional e atemporal. Isso já faz com que ela atue de forma em você. Existe uma questão que está presa lá no passado, para ela não há problema, né? É física? Também não. É espiritual? Também não, né? O carro-chefe do tratamento é a energia taquiônica. E, obviamente, em segundo plano, eu sempre vou colocar o terapeuta. Quem está manipulando e conduzindo a energia diante da pessoa que está à sua frente, né? O tal do cliente ou do paciente. E existem alguns artifícios, né? Que são ferramentas auxiliares, são várias delas, né? Desde de simulacros que nós temos de seres humanos, que são usados muito nos tratamentos à distância, de objetos sonoros, de objetos que podem trazer aromas, né? Espargidores de aromas. Existe uma condução da própria instruções que eu recebi dos aromas específicos para cada chakra, e um deles,
que é generalizado para uso de qualquer chakra, que é um aroma que era usado pelos faraós, né? E existem nossos grandes amigos táquions. Não dá para falar de cura taquiônica, de energia taquiônica, e nem de Egito, sem falar de táquion. O táquion são peças que têm como sua matéria-prima base o vidro. E aí eu lhe pergunto, do que é feito o vidro? Areia. Areia. Onde é que tem muita areia? Muita areia no deserto. Entendeu? Então, a areia, e por que a areia tem toda essa conotação? Porque a areia é extremamente rica em quartzo. A própria areia do deserto, você pegar, ela é um condutor, né? Senão não estaria o Vale do Silício fazendo esse sucesso todo, né? Então, a areia se torna vidro, e o vidro se torna táquion, por um processo extremamente complexo, guardado às 7 chaves, numa fábrica que fica na Alemanha, né? Ele é produzido desde a década de 80, da mesma forma, dentro do mesmo processo. E ele converte a constituição molecular do nosso vidro base em uma outra constituição molecular. E ele passa a ser um catalisador de energia taquiônica. Ele acaba virando, bem humildemente falando, cada peça de táquion uma pequena pirâmide de Saqqara. Porque a pirâmide de Saqqara tinha bem essa conotação de ser uma antena captadora, acumuladora e catalisadora de energia taquiônica e distribuidora. O táquion faz um pouco dessa função, auxiliando o terapeuta na captação, na potencialização ou catalisação da energia e na distribuição para a finalidade que ele está sendo aplicado. Você citou, né, essa perspectiva de que é atemporal em termos de energias os processos taquiônicos de cura e tudo mais, né? E uma das coisas que mexe com muitas pessoas aqui é as finalizações de processo, mais especificamente a ideia da morte. Fala um pouquinho sobre como a cura taquiônica pode auxiliar nisso, e vamos emendar com outra conexão também, que é a presença no seu mapa de Anubis, que é a conexão de Anubis e também essas perspectivas de ideia de pós-vida, como é que era a visão egípcia do pós-vida. Pois é. De novo você matou, né? Porque não tem morte no Egito Antigo. Essa palavra não existia, morte. Existia o pós-vida, porque nós temos vida e tem o que vem depois da vida. É o pós-vida. Então não existia essa coisa. Esse conceito de finalização era inconcebível. Não se pensava nisso. Tanto que viver em Maat tinha um significado de viver muito bem para transitar para o pós-vida muito bem. A finalidade principal de ter uma vida, na verdade, na justiça e na ordem, era transitar para a vida que era a mais importante, a que vinha depois. Então, tanto que, obviamente, chegamos a alguns absurdos, né? De alguns nobres e tal, serem Tutancâmon, que é o mais famoso, né? Serem sepultados com tudo que ele tinha. Eu não sei se você sabe, mas não era um bom negócio ser muito queridinho do faraó. Né? Porque o faraó fala, vou morrer. Eu gosto muito do Samuel. Eu vou levar ele junto. Por favor, morre não. Existia um ritual nas escolas de mistério que era de suicídio. Porque as pessoas entendiam que era uma honra ela morrer e ser sepultada junto com o faraó. E os empregados, né, os serviçais, animais, as coisas, então, né? Tutancâmon tinha 3 carruagens dentro da tumba dele. A coleção de arco e flecha dele, a coleção de bengala, né? Coisas assim que você fala, pô, as oferendas de alimentação durante um certo período, que a gente começa a entender de onde vem a coisa do velório, a missa do 7º dia. Também no Egito havia um culto, porque até o desmembramento desse corpo físico que aglutinava não 7 corpos, como a maioria das filosofias dizem,
mas 9, que era o que o Egito cultuava, a aglutinação desses 9 corpos, em seu desmembramento, levava um período razoável até todos eles se desconectarem do primeiro corpo Kat, o corpo físico. Então esse processo tinha que ser alimentado, conduzido, para o cara ficar numa boa ali até passar direto, né? E o que é a passagem? O grande famoso livro do Egito, né? O livro dos mortos, né? Que na verdade é um manual de instrução. E os escribas, que eram pessoas extremamente cultas, né? Pouquíssimos escribas, por exemplo, tinham a capacidade de ler e escrever hieróglifos. Que o hieróglifo quer dizer hierosglifos. Hieros sagrado e grafia, né? A grafia é sagrada. Então, não era qualquer escriba que sabia ler. Essa é a dificuldade da interpretação. Pouquíssima gente, naquela época, sabia. Hoje, então, quase ninguém. E esses escribas eram contratados ou selecionados para escrever o seu livro dos mortos. O que era o livro dos mortos? Um manual de instrução que, em geral, ou ia numa prateleira como a sua aqui, na tumba do recém-desencarnado, ou ia entre as pernas do recém-desencarnado, ou debaixo do seu braço. Porque ele ia chegar do outro lado, no entendimento deles, pegar o manual e falar, opa, o que eu tenho que fazer agora aqui? E esse manual compreendia algumas etapas. Uma delas, as 42 confissões ao mate. Onde Anubis entra no processo, Anubis, o senhor do pós-vida, né? Ou Deus do pós-vida, não é o Deus da morte, né? Precisamos inverter isso aqui. Não é o Deus do fim, ele é Deus do começo, ele é do pós-vida. Ele recebe o recém-desencarnado após o que hoje algumas filosofias chamam de purgatório, de umbral. Também no Egito tinha uma série de provações que o desencarnado passaria primeiro, até chegar à beira do rio, onde Anubis estava com o barco esperando. Passou, chegou, Anubis o levava à sala de Maat, da pesagem, que é a figura mais famosa que tem no Livro dos Mortos, né? A balança. E aí é um convite à reflexão para você que está vendo isso aí. Comece a refletir sobre isso, que vai chegar a sua hora de passar na balança, né? Todos chegaremos. Anubis saca o seu coração, e vale a pena a gente falar disso, do coração, o que representava o coração, saca e coloca de um lado da balança. E Maat, como todos sabemos, é representada por uma pena. Na verdade, para ser bem preciso, bem chato, é uma pluma de avestruz. E ele pesa o coração da pessoa contra esta pena. Tá igual? Volta. Tá mais pesado? Volta, né? E o volta tem requintes de crueldade. Tem um deus que é extremamente estranho, que chama-se Amit. Ele é uma mistura de hipopótamo, de leão e jacaré. Ele chama o deus devorador de ossos. Quem não passa na balança já é devorado por Amit, porque significa que a pessoa tem que voltar e reencarnar. Não deu. Quem está mais coração mais leve do que uma pena, o Anubis leva até o seu irmão, Horus, e Horus o leva até o que a gente chama de Tribunal de Osíris. Uma casinha simplesinha, que só Horus tem a chave, o Senhor da Vida tem a chave, filho direto de Osíris e Ísis. Lá dentro está Osíris, Ísis e Néftis. Osíris e as duas esposas, aguardando esse cara que conseguiu passar na balança. E aí, eu vou dar o spoiler aqui, que é um auge do curso, né? Quando a gente dá o curso, a turma fica fascinada por isso, mas é importante a gente já começar a pensar nisso já, independente de curso ou não, porque Osíris tem a mesma pergunta para todo desencarnado que chega à sua porta. Porque essa resposta determinará a sua ascensão ou não. E quando a gente fala em ascensão, nós estamos falando de uma coisa multidimensional. Eu vou voltar para casa para Sirius, no meu caso Orion, né?
Essa resposta determinará sim ou não. Você ascende ou não. Porque Osíris é o Deus desta parte, da sua ascensão, da sua ressurreição, do seu renascimento na sua essência absoluta. E a pergunta é cruel. É a mesma. O quanto você se amou? E aí, cada um fique com a sua resposta nesse momento aqui, porque, em geral, as pessoas fazem uma cara assim, passei, não passei. É. Você falou de cursos. Quais os cursos que você compartilha ou você ministra? E também você falou de clientes, atendimentos. E você também realiza atendimentos? E como é que as pessoas também podem encontrar mais sobre o seu trabalho? Hoje, esse recado eu tive há uns 3 anos atrás, que o assunto cura taquiônica, Egito e tudo que está relacionado à energia taquiônica envolveria de uma forma que teria pouco espaço para outras coisas, né? E de fato isso aconteceu. A cura taquiônica, com tudo que está dentro deste assunto, eu coloco dentro desse assunto, até as viagens que a gente faz para o Egito, tomou um volume. Então, eu tenho algumas técnicas? Tenho. Hoje, muitas técnicas que eu atendo são acessórios dentro de uma grande mãe chamada cura taquiônica. Então, durante uma sessão de cura taquiônica, o meu conhecimento, assim como das pessoas que eu formo, o grosso dele, a base dele, é a medicina ancestral egípcia, chamada de cura taquiônica hoje. Mas, obviamente, a gente tem, em determinados níveis da cura taquiônica, o que hoje é chamado de sound healing. Usa-se sons, usa-se aromas, aromaterapia, né? Então, e alguns outros artifícios de geometria sagrada, os próprios táquions, né? Então, muitas coisas são usadas dentro disso. Mas hoje eu atendo basicamente em duas situações. Na própria cura taquiônica, a sessão propriamente dita, né? E na avaliação, que é uma anamnese, um diagnóstico de qualquer pessoa que quiser. E esse diagnóstico também é baseado numa ferramenta, nós chamamos de psicogeradora, todo mundo conhece como mesa. Mesa isso, mesa aquilo, né? Na verdade, o nome correto é um psicogerador, mas a nossa mesa também tem a regência da energia taquiônica, que a mesa é conectada diretamente na quinta dimensão. O que traz isso de diferente? Precisão e velocidade de resposta. E exatamente o que a pessoa precisa, né? Então a gente faz esta avaliação, traça um diagnóstico e aí traça um tratamento. Dentro desse tratamento, por exemplo, a cura taquiônica é um item que eu mesmo aplico, que pode surgir outros, dependendo da necessidade da pessoa. Essas duas coisas tomaram o meu tempo. E o outro tempo dedicado pesquisas, que minha veia de cientista, né, não vai morrer nunca, né? E cursos, palestras, eventos e coisas assim. Onde eu tenho a formação de cura taquiônica, ela é longa, né? Ela tem 4 níveis, né? Desde o mais básico até o mais complexo. O nível 1 é um atendimento básico individual, nível 2 é um atendimento individual também, mas bem mais complexo, agregando várias ferramentas, né? Vários outros recursos que a pessoa aprende na formação. Nível 3, a gente atende coletivo. É uma técnica aplicada para coletivos. Então, reúne-se, coletivo começa em 2 e vai até quantos precisarem. E no nível 4, a gente trabalha em níveis cósmicos, planetários. A última que fizemos foi o planeta Terra, mas dedicado ao reino animal. Todo o reino animal sendo tratado ao mesmo tempo. Além disso, mas como pré-requisito para a formação, nós temos um curso, um workshop, na verdade, que eu acho que ele é muito legal, porque ele foi feito com muito carinho, né, com muito amor incondicional, para qualquer pessoa. Entenda, não entenda, sou terapeuta, não sou leigo no assunto ou não. Ele é um introdutório para você entender um pouco de quinta dimensão, entender um pouco de energia taquiônica e entender o uso de táquions. Só que até o slogan dele é para seu bem-estar, porque ele não tem a finalidade de cuidar de outra pessoa,
é para seu uso pessoal. Como é que eu uso a quinta dimensão? Como é que eu uso essa energia taquiônica e os táquions para o meu próprio bem-estar? E aí o Combo Bom Workshop tem exercícios, tem dinâmicas, etc. Toda a teoria. É um dia, um precinho legal, e ele é o primeiro degrau de qualquer pessoa que for ingressar nesse mundo da taquiônica. Muito bem, então para mais informações, você viu que está passando aqui embaixo aqui o Instagram, né, do Cadizi, e também o neodocadizi.com.br, os sites vêm também na tela, cursos, atendimentos e outras consultorias mais que vocês podem encontrar. E o Ronaldo também tem diversas palestras em feiras e atividades, vocês podem estar encontrando também ele aí para interagir também presencialmente. Ele às vezes viaja pelo Brasil inteiro com a Mistifera, hein? Com o nosso amigo lá, o Claudinei Pietri, às vezes ele está quase todas as edições da feira, está viajando aí também, levando esses processos de atendimentos, tem laboratórios que são realizados também lá, né? Os ambulatórios, né? São atendimentos gratuitos, é bem legal, para quem quer conhecer. Lá nessas feiras. Estamos chegando aqui ao final dessa nossa edição, dedicada aqui a Imhotep e as escolas de mistérios egípcias. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, então você curta, compartilhe com outras pessoas, se inscreva também lá no canal, aqui no canal, e também se inscreva lá aqui no canal no YouTube, certo? E também no WhatsApp, também para receber mensagens e avisos de outras novidades que tem aqui também na TV Consciência Próspera. Fique atento que quem está inscrito no Consciência Próspera no WhatsApp recebe as novidades antecipadamente, porque os programas agora são todos estreias. Aí você sabe por lá antecipadamente as atividades e, muitas novidades e interatividade que eu acho que vocês vão gostar. Vai lá e se inscreva aí no WhatsApp. Mais uma vez agradeço a vocês. Agradecer aqui a Ronaldo. Eu que agradeço. Que beleza. E como a gente sempre faz. Uma honra, um prazer e tudo mais. Pedir para você, então, deixar aqui uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Eu tenho que me referir a Maat, né? Porque hoje eu acredito que o mundo careça muito de ser mais verdadeiro, né? Então, a gente olhar para dentro de si e buscar qual que é a minha verdade. Independente do que seja, se ela é boa ou ruim, ela é a verdade, né? Ajustar isso, buscar ou sozinho, e sozinho sempre é mais difícil, né? Mas buscar ajuda para que isso seja ajustado dentro de você e você seja mais equilibrado. Coloque as suas coisas em ordem, né? Essas coisas de verdade, justiça e ordem podem, a princípio, parecer muito complexas e muito astronômicas, mas Gandhi dizia: quer arrumar o mundo? Comece pela sua calçada, né? Então comece a fazer a verdade, justiça e ordem pelo simples, né? Também tem um outro cara, famosinho também, um tal de Jesus, que dizia que a verdade vos libertará, né? Então, eu clamo para que as pessoas sejam muito verdadeiras, né? Independente do que aconteça. Sempre a verdade será o melhor caminho, sempre.